Fluminense ganha do Atlético Mineiro aqui no Maracanã e consegue a sua quinta vitória em 8 jogos. E o torcedor do Fluminense tem sim que comemorar 16 pontos no Campeonato Brasileiro até agora em 8 rodadas. E o Fluminense briga nesse momento na parte de cima. Foi o jogo perfeito? Não foi o jogo perfeito. Tem coisa pra gente reclamar? Tem coisa pra gente reclamar, mas tem muita coisa pra gente elogiar também. Então vamos rodar a vinheta e falar do Fluminense, que tá nesse momento brigando pela parte de cima da tabela. Roda a vinheta, vamos começar esse pós-jogo de Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Antes de começar essa análise de pós-jogo, vou pedir para você, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, que ajuda muito a gente continuar com esse trabalho aqui no canal Gol de Barriga, tá bom? Dá essa moral pra gente e deixa seu comentário de pós-jogo também pra gente ver o que você está achando, se você está concordando com o que eu estou pensando ou não, para a gente ter esse debate saudável aqui, tá bom? Como se fosse uma mesa de bar aqui, trocando ideia entre amigos tricolores. Vamos lá, o Fluminense ganhou, acho que é o primeiro ponto. O Fluminense ganhou e precisava muito ganhar. Depois do jogo contra o Vasco, a gente precisava dessa vitória. O Fluminense entra numa data FIFA agora, onde vão ser 10 dias parados, a gente volta contra o Corinthians aqui no Maracanã, e aí o Zubeldia até fala na coletiva, né? O torcedor pensa que a gente vai só treinar, e é muito importante nesse calendário maluco o time descansar. O time ter um pouco de descanso, porque é uma temporada que realmente são muitos jogos, é um jogo atrás do outro. E é importante o Fluminense ter essa pausa de 10 dias com o time ganhando, né? Porque se essa bola que aconteceu hoje, né? Se o Fluminense empata no final da partida que teve essa possibilidade, a gente já tá aqui reclamando muito do time e com razão. E aí você vai me falar, filho, então vocês vão comentar baseado em resultado apenas? Cara, não é só apenas, até porque a gente vai criticar também, vou criticar aqui o que eu não gostei, mas o resultado é muito importante. Eu falei isso no pós-jogo ali, né, na live de pós-jogo que a gente faz na transmissão, e vou repetir. O Fluminense jogou muito mais contra o Vasco do que jogou hoje contra o Atlético Mineiro. Mas eu tô indo embora para casa, mas assim, nem se compara o nível de felicidade que eu tô indo embora hoje e como eu cheguei em casa após o jogo contra o Vasco. Futebol passa por ganhar. O time que é campeão, quando a gente lembra do Flamengo do ano passado, por exemplo, tem vários jogos na reta final do Flamengo que o Flamengo não joga bem e ganha o jogo. O Palmeiras, gente, acho que é um exemplo muito melhor. Palmeiras de Abel. Quantos títulos o Abel já ganhou na frente do Palmeiras, onde é criticado até pela própria torcida do Palmeiras que o time não joga muito bem, não apresenta um grande futebol, e faz parte do futebol isso. É saber, nesses jogos, conseguir ganhar. O jogo foi perfeito? Não foi. O Fluminense jogou, foi horrível, o jogo também não foi. O Fluminense faz um primeiro tempo melhor que o time do Atlético Mineiro. O time, se tem um time que merecia vencer o primeiro tempo, é o Fluminense. O Fluminense volta para o segundo tempo, é só você olhar os melhores momentos e as chances de gol ali. O Fluminense volta e os primeiros 30 minutos, o Fluminense joga até melhor do que o primeiro tempo. Poderia ter matado o jogo no contra-ataque e não conseguiu matar o jogo ali no contra-ataque, não conseguiu definir essa partida no 2-0, que é um dos problemas desse time desse Fluminense do Zubeldia. Mas aí vem a parte que a gente precisa criticar. É um jogo que a gente tem que valorizar a vitória contra o Atlético Mineiro, mas é muito diferente o jogo de hoje do jogo do Atlético Paranaense. O jogo do Atlético Paranaense, a gente está falando de um time que dominou o jogo inteiro, merecia ter dado uma goleada no Atlético Paranaense, que deu uma acalmada no segundo tempo, mas em nenhum momento o Atlético Paranaense ganhou o campo e pressionou. O Atlético Paranaense acha o gol numa bola parada. O Atlético Mineiro hoje, quando chega aos 30 e o técnico do Atlético Mineiro faz 4, 5 substituições, ele deixa o time muito melhor fisicamente e a gente vê o resultado disso acontecer dentro de campo. O Atlético Mineiro começa a ganhar campo, começa a ficar com a bola no nosso campo de defesa, no campo de ataque deles, começa a criar jogadas. E o Zubeldia não mexe. E aí, cara, a impressão que me dá é que ele mexeu contra o Vasco e falou, mexi e deu tudo errado, não vou mexer. Mas o futebol não é isso. Envolve mexer e mexer certo. Para minha opinião, contra o Vasco, o problema não foi não mexer, foi tomar as decisões erradas. E hoje foi não mexer. Tanto ele sabe que foi não mexer, que na hora que ele quase toma o gol e o James tira a bola na linha, ele faz 4 substituições ao mesmo tempo. E dava para mexer mais ainda. Chega um momento onde o jogo já estava nos acréscimos, faltava 1 minuto, o Atlético Mineiro pressionando, a gente tem uma substituição. Derruba um jogador, cara.
Nem que seja tirar o Castillo, para tirar o Castillo e coloca um zagueiro. Não interessa o que você vai fazer nesse momento, mas ganha 2, 3 minutos. Todo mundo no futebol brasileiro faz cera. Todo mundo faz cera. E aí o Fluminense não vai fazer, porque acha que não é ético, que não é correto. Pô, tá na hora de ser malandro em alguns momentos. Ganhamos. Mas a gente tá falando de um milagre do Fábio, a gente tá falando do James tirando uma bola em cima da linha, e não tinha essa necessidade. Eu sei que o Fluminense precisa, quando tem a oportunidade, de matar o jogo. Mas não é por causa disso que precisa sofrer. Eu acho que tem hora, na reta final do jogo, que cabe jogar feio, cabe zerar a bola, cabe acabar com a partida. E o Fluminense, o Zubeldia parece um grande técnico, tá? Quem vem no fora Zubeldia, eu hoje acho muita loucura. O Zubeldia tem um aproveitamento em 36 partidas, ou 37, acho que são 36 partidas agora, de 70%. É um aproveitamento igual o do Felipe, do elogiado Felipe Luiz no Flamengo. Claro que lá acho que ele fica 120 partidas na frente, é muito mais que o Zubeldia com 35, 36 partidas. Mas também 36 partidas é um brasileirão inteiro praticamente. Então tem que ser valorizado os números e as vitórias do Zubeldia. Ele senta na coletiva hoje claramente meio cansado de verdade, com todo respeito ao torcedor, em nenhum momento ele ofendeu o torcedor ou algum jornalista, ele só estava desabafando de, cara, é difícil o calendário, vai ter hora que eu vou ter dificuldade. Ele usa um argumento que confesso que eu não entendo, ele diz que não mexe porque tem jogadores diferentes e que ele só mexeria mais tranquilamente se fossem jogadores iguais. Ele dá exemplo do Lúcio e do Savarino. Pô, então coloca o Soteldo, além de colocar o Ganso, coloca o Savarino ali no lugar do Lúcio Acosta, que pronto, você resolve esse problema. Mas aí tem a parte do vestiário, de gerir esse elenco, que eu acho também importante, tá? A gente já viu vários técnicos perderem o vestiário, então é importante. Mas assim, não dá para ser um excesso de gestão de vestiário ao ponto que atrapalhe o campo. Então acho que falta essa leitura para o Zubeldia. Sobre o jogo, eu já falei a importância de ganhar e sobre a situação principal que foi a demora na substituição e o sufoco que a gente passou no final, mas tem alguns jogadores que vale a gente citar a partir de hoje. Primeiro o Fábio. O Fábio é um monstro. Mais 3 pontos na conta do Fábio. A gente está falando de um goleiro que faz milagre jogo após jogo e vai fazer 46 anos. O torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho de ter um goleiro igual o Fábio. É um cara que faz muita diferença e fez hoje de novo. Se a gente está comemorando esse domingo com uma vitória, o Fluminense passa pelo Fábio e passa por outro. E aí eu falo com a maior liberdade do mundo, porque eu fui um dos que mais critiquei essa contratação do Castillo e ainda acho uma contratação muito ruim, tá? São 13 milhões. E faz com que ele entre em campo com uma etiqueta, que é 13 milhões. Mas como ele vai fazer diminuir isso? Fazendo partidas igual hoje. Não sei se vai se pagar 13 milhões. Talvez tenha que ganhar um campeonato para se pagar, ou então tem que fazer 20 gols na temporada. E é isso. Mas ele precisa diminuir esse holofote. E hoje ele fez isso. Primeiro pelo gol, né? Uma jogadaça do Guga, antecipando ali o Renan Lodge, entregando a bola para o Canóbio e cruzando uma bola perfeita, que aí o Castillo, de forma muito correta, faz ali, finge que vai para um lado, vai para o outro, atrapalhando o zagueiro e cabeceia com uma tranquilidade, abrindo o placar. E não é só isso, ele hoje saiu da área, não matou nenhuma jogada, participou. A reta final dele, os últimos 15 minutos, ele está cansado. E acho normal. Aí é erro muito mais do Zubeldia do que um problema técnico dele. A gente tinha o John Kennedy, morreu com a substituição, podia ter entrado. Aliás, é a primeira partida que o John Kennedy não joga na temporada, né? Outro jogador que a gente tem que citar aqui é o Canóbio. Os últimos 4 jogos, o Canóbio participa de 4 gols. Ele faz um gol contra o Remo, ele faz gol contra o Atlético Paranaense, ele faz gol contra o Vasco e hoje deu uma assistência linda contra o Canóbio. É um jogador que a gente exalta muito pela parte defensiva, pela parte técnica e trata como se ele fosse um bagre, como se ele fosse horroroso. E tá aí, entregando 4 gols no momento importante da temporada. E o outro jogador é o Lúcio Acosta. Eu não vou criticar o Lúcio Acosta, não. Para mim foi o pior em campo hoje. Tomou muitas decisões erradas e não foi feliz. Mas a gente tem uma dependência do Lúcio Acosta, que é o cara que mais entregou gols nessa temporada, já tendo 5 assistências e 3 gols. Mas é bom a gente ver que um jogo onde ele não joga bem, Martinelli e Hércules jogaram muito no meio de campo e conseguiram sobrepor isso. O Canóbio também, o Savarino, o Lúcio Acosta, o Rodrigo Castillo. Então faz com que o Fluminense diminua um pouco essa dependência do Acosta, que sim, a gente ainda tem. Sem dúvida é o gênio, é o craque do time. Mesmo jogando muito mal hoje, ele dá uma bola, levantando uma bola, um balão que ele dá ali,
que ele coloca o Savarino na cara do goleiro, o Savarino toma a decisão de esperar a bola quicar, acaba perdendo tempo de bola. Então é um grande jogador, um dos melhores jogadores, se não hoje o melhor jogador da temporada 2026 do futebol brasileiro, e que hoje eu gostei que a gente fez 3 pontos sem ele estar numa tarde inspirada. Então fico feliz. Torcedor do Fluminense tem que comemorar, pode aliviar, ficar aliviado esse domingo, assistir os jogos do Brasileirão, torcendo para os melhores resultados, até porque hoje tem jogo do Flamengo, jogo do Bahia, são times que estão... Jogo do Curitiba também, né? Tem a Atletiba hoje, o Curitiba também está com 13 pontos. Que estão disputando ali nesse momento na parte de cima. Então é importante para o Fluminense essa vitória, é importante a quantidade de vitórias na temporada, e para mim o Zubeldia faz um grande trabalho, mas que em momentos decisivos deixou a desejar. E a gente só vai conseguir reparar isso em jogos decisivos que vão ter pela frente. Mas enquanto isso, o Zubeldia vem pontuando e acho que o torcedor tem que comemorar que sim, a gente tem um bom time, um bom técnico e acho sim um elenco. O Fluminense contrata 6 jogadores, 4 foram titulares hoje nessa vitória. Savarino foi titular, James foi titular, o Arana foi titular e o Castillo. E ainda tem o Midjan, que na teoria a gente quer que seja titular também. Eu ia encerrar o vídeo, mas a gente não pode encerrar sem falar do Freitas de Toca, né? Uma brincadeira ali, estava usando Toca hoje, que foi um grande jogo do Freitas, um dos melhores em campo hoje. E estamos aqui para elogiar, se ele fizer outro jogo assim, a gente vai elogiar também. Um jogador que ficou devendo muito, entregou muitos gols nessa temporada já, mas que hoje fez uma grande partida e ajudou muito o Fluminense. A gente ainda acha que quer ver mais o Midjan, quer que o Midjan seja titular, não mudo minha opinião ainda, mas se o Freitas continuar jogando bem, vou continuar elogiando. E acho que hoje valia eu ser sincero aqui e falar sobre a boa partida, tá? Quero o comentário de vocês, se vocês concordam comigo ou não nesse domingo. Aproveitem o domingo, se tiver mais alguma notícia ali, de repente eu volto hoje à noite para fazer uma análise da rodada, de como foi essa rodada Fluminense. Mas bom que o Fluminense fez a gente ter esse domingo tranquilo e calmo, né? Deixa o like, por favor, se inscreve no canal e de verdade comenta aqui. Tamo junto, até a próxima, que bom que o Fluminense está ganhando.